Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Deus, ele tem uma palavra para a sua vida nesse dia. E eu te peço, desde o início do vídeo, foque nessa palavra, foque nesse vídeo, porque Deus, ele quer falar com você no dia de hoje. Não deixe que as distrações roubem aquilo que Deus, ele tem para a sua vida, porque cada direcionamento que o Senhor Deus, ele nos dá, é um livramento que Deus, ele traz para a nossa vida e principalmente para que você venha chegar até a terra prometida de Canaã, a qual o Senhor tem feito promessas na sua vida. E Deus, ele me trouxe uma palavra aqui no dia de hoje que muitas pessoas têm evitado conflitos, têm se tornado passivos e passivas, né, diante das adversidades, das circunstâncias. E eu quero dizer para você, com toda certeza, que quanto mais você recuar diante das suas lutas e daquilo que você precisa fazer, mais o inimigo, ele cresce na nossa vida, entende? Mas quando você se posiciona para enfrentar o seu inimigo, por mais que ele seja grande, você sabia que Deus, ele que vence os nossos inimigos quando nós nos posicionamos? Na palavra do Senhor diz assim, ó: olhem os seus inimigos, contemplem eles, né? Quando estava ali Elias diante de um monte de perigos, né? E o Senhor disse para ele: olhe e contemple, mas você não vai precisar lutar, porque eu lutarei as suas guerras. Então, a nossa vitória vai vir e a sua vitória já está pertinho de chegar se você continuar se posicionando e se posicionar mais, alinhar mais a sua vida diante do Senhor. E Deus também me trouxe uma palavra de confirmação desse texto bíblico aqui, que ele trouxe para a sua vida, que está no livro de Êxodo, capítulo 14 e capítulo 20, que diz assim, ó, que Faraó, ele se arrependeu de ter deixado o povo de Deus ir. E ele convocou os seus cavaleiros, seus cavalarianos, né? E fez com que homens fortes de guerra, seus cavalos e seus carros, fossem para atrás, né, do povo de Deus, através do deserto. Então, o Faraó, ele falou: vai atrás daquele povo e traga eles de volta, porque eu não posso ficar sem escravos. Mas quando Deus, ele me trouxe essa palavra, Deus, ele também me revelou que quando os cavalarianos, né, o exército de Faraó foi atrás do povo de Deus, não foi para pegar eles somente nem por conta da vontade de Faraó, mas Deus permitiu o levante daquele exército para que os seus filhos não voltassem para o Egito, para que eles ficassem no caminho certo, para que eles fossem rumo a Canaã, rumo à promessa. Então, muitas vezes, Deus, ele vai fazer com que um exército se levante contra a nossa vida, venha nos perseguir, para que a gente não venha voltar. Sabe por quê? Nessa palavra, no livro de Êxodo, capítulo 14, 15, diz que o povo de Deus já estava querendo voltar, eles não queriam lutar, eles já estavam querendo voltar a ser escravos, mas devido à perseguição daquele exército, a única saída que eles tiveram é correr para rumo a Canaã e ficaram de frente ao Mar Vermelho. Então, eu quero que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E Deus, ele tocou no meu coração dizendo assim: muitas pessoas não querem lutar, muitas pessoas não querem confrontar e nem querem ser confrontado, mas é diante desse confronto que Deus, ele vai dar vitória para a sua vida. Na Bíblia, existem várias passagens bíblicas que Deus, ele fala, que ele nos confronta. Ele confronta os nossos erros, ele confronta os nossos medos, ele confronta os nossos egoísmos, mas o Senhor, ele faz isso para trazer a cura para a nossa alma, para nos trazer a correção. Então, você precisa entender que o confronto divino não é para te punir nem me punir, pelo contrário, é para fazer com que a gente ande no caminho certo, para que a gente venha achar quem nós somos em Cristo e principalmente para fazer com que a gente acesse as bênçãos
que Deus ele já nos deu, porque nós somos filhos e filhas dele. Olha que palavra gloriosa, louvado seja o Senhor. Receba essa palavra na sua vida. Então Deus ele me trouxe essa palavra para dizer que muitos têm fugido do confronto, muitos têm fugido do atrito, muitas pessoas não querem confrontar o seu namorado, a sua filha, o seu esposo, os avós, os avós, os netos, né? Os pais, os filhos, mas é necessário ter confronto, porque o confronto ele vai trazer a direção certa. Então, na verdade, o mundo, ele fala que a gente precisa ser passivos, submissos, para que a gente venha ter a paz. É igual o faraó. O faraó falava para os filhos de Deus, para que vocês tenham paz, para que vocês venham comer as cebolas que eu dou para vocês. Vocês precisam ser pacíficos e submissos. Mas quando o Senhor levantou a Moisés, aquele povo de submisso e passivo, eles se tornaram guerreiros fortes, eles adquiriram a fé, eles aprenderam a dizer não e se posicionar. E foi através disso que aquele povo ele adquiriu a vitória. E eles se tornaram livres, de escravos, eles se tornaram livres. Então, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34, diz assim, ó: E Jesus disse, através de uma parábola para os seus discípulos: Eu não vim para trazer a paz, mas eu vim para trazer a guerra entre nação contra nação, reino contra reino, pais contra filhos e filhos contra pais, noras e suas sogras, né? Avós e seus netos, patrões e empregados, maridos e mulher. Então, Jesus, com a palavra do Senhor, quando ele veio cumprir a vontade de Deus, ele sabia que ele precisaria ali confrontar muitas situações que seriam desafiadoras até para ele mesmo, né? Teve uma vez que Deus ele estava ali no tanque, né, de Betesda. E o Senhor, ele se deparou ali, o Senhor Jesus Cristo se deparou com um paralítico. E aquele paralítico veio a dizer para Jesus, né? Falando: Mestre, eu não consigo andar. Por quê? Porque todas as vezes que eu tento me levantar e atirar-me no poço para mim receber a minha bênção, vem alguém antes de mim e acessa esse lugar. E Jesus Cristo perguntou para aquele homem, né? Se realmente quer ser curado, você quer receber essa cura? Ele disse: eu quero. E Jesus falou bem sério para ele: então levanta e anda e decida receber a cura. Então, durante esse ministério a qual Jesus ele veio para este lugar aqui, né? Esse planeta Terra, ele veio para confrontar. Jesus ele nunca estava neutro, ele confrontava os discípulos, ele confrontava a si mesmo, porque ele estava em carne. Muitas vezes ele estava tão cansado, fragilizado, mas ele se confrontava e ele decidia ali orar, jejuar, né? Estar com Deus. Então, desde o início ao fim, a vida de Jesus foi uma vida marcada por confrontos. Mas o que mostra, né, na televisão, nos vídeos, é que Jesus era passivo. E é justamente isso que o inimigo da nossa alma, ele quer com que você e eu acreditemos que Jesus era uma pessoa passiva. E eu posso dizer que Jesus era uma pessoa tão cheia, né, de confrontos, que ele ensinou a nós mesmos a confrontarmos os nossos pensamentos, aquilo que surge na nossa mente, aquilo que surge em nosso coração, né? Porque na palavra de Deus diz que a gente não pode ser levada por aquilo que a gente pensa, nem por aquilo que a gente sente, porque os nossos pensamentos e sentimentos, eles vêm e vão. Às vezes nós estamos com raiva e com ódio, né, de alguém. E daqui a 5 minutos a gente já vai estar amando aquela pessoa e perdoando. Principalmente nós que somos pais, né? A gente sente muitos mistos de emoções, é o ódio, é o amor. Então, Jesus, ele nos ensina a confrontar a nossa mente, as nossas emoções, as nossas decisões e até mesmo no momento que a gente está fraco. É nesse momento que você precisa se levantar da onde você está e começar a confrontar. Confrontar como você chegou aí, nessa situação que você se encontra. Confrontar o porquê muitas vezes você tem aceitado, né? Uma relação tóxica,
desrespeito, um emprego que te traz doenças. Então você precisa se levantar e andar igual aquele paralítico que quis receber a cura e ele recebeu através do confronto de Jesus. E Deus, ele me trouxe uma palavra aqui também, que está no livro de Provérbios, capítulo 10 e versículo 12, que diz assim, ó: o ódio, ele provoca muitos conflitos, mas o amor encobre todas as transgressões. Então, Deus, ele confrontava ali, através de Jesus, né? Jesus, ele confrontava, mas o confronto de Jesus era um confronto com amor. Você pode ver que todo confronto que Jesus, ele tinha ali, ele se posicionava e ele falava a verdade. Mas essa verdade trazia cura. Por quê? Porque era um confronto com amor. Jesus sempre se posicionava na palavra de Deus para confrontar quem quiser que fosse e seja. Ele não tinha medo de ninguém. E isso, na palavra do Senhor, no livro de Mateus, diz que os fariseus, eles ficavam sempre perseguindo a Jesus. E Jesus sempre confrontava eles e se posicionava através da palavra. E eles tinham que recuar, porque diante da palavra do Senhor, ninguém permanece, né, de pé, e nenhum principado e nenhuma potestade ela resiste à palavra que sai do livro, né, da Bíblia, a palavra do Senhor que sai proferida dos seus lábios, tá bom? E Deus, ele me trouxe assim, ó, dizendo que o mundo, ele quer que você seja passivo, mas hoje o Senhor Deus, ele te diz, se levante, se posicione e confronte, porque através de você se colocar, né, em primeiro lugar, diante daquilo em obediência a qual o Senhor tem falado para você, através dessa palavra, que o Senhor, ele vai trazer a vitória para sua vida, tá bom? Eu vou estar orando aqui e eu quero que você coloque diante dessa oração tudo aquilo que tem roubado a sua paz, tudo aquilo que está te desafiando, né? Tudo aquilo que está te subjugando, tudo aquilo que está querendo adoecer a sua vida, porque o Senhor, ele traz cura hoje, ele traz uma resposta e ele traz o quê? Aquilo que você precisa fazer, que é se posicionar e começar a confrontar, a reagir, a falar, né? Aquilo que está no seu coração, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado por ser um vaso em tuas mãos, levar a sua palavra. Eu me sinto feliz e honrada, Senhor, porque eu não acho que eu sou digna disso, mas eu creio que o Senhor, ele faz coisas totalmente diferentes a qual nós imaginamos na nossa vida. Ô Senhor, que essas pessoas que venham escutar essa palavra, venham entender que o seu confronto, que a sua correção é para nos trazer vida e que a gente venha ser transformados através da sua palavra, Pai. Nos fortalece para que a gente venha confrontar com amor, mas se posicionando em sua palavra, para que a gente venha avançar diante daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que a gente venha fazer aquilo que o Senhor tenha colocado em nosso coração, que o Senhor venha nos trazer alegria e paz, meu Senhor, que eu creio que o Senhor já está trabalhando em cada situação, em cada área da nossa vida, meu Pai, nos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa vida financeira e principalmente transformando o nosso caráter, meu Senhor, e trazendo um caráter de Cristo e também a força de Cristo. Eu creio sobre essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Compartilhe essa palavra, porque o Senhor, ele está tocando aqui no meu coração nesse exato momento para dizer que ele quer abençoar muito os seus filhos e filhas, mas para que a bênção dele chegue na nossa vida, é necessário você, assim como eu e todos que vão escutar essa palavra, se posicionar no confronto, porque não há vitória se não haver um confronto. Não há vitória se você não tiver aquela conversa séria com quem precisa conversar. Não há vitória quando você se posicionar e negar tudo aquilo que vem te adoecendo, que vem te matando todos os dias. E não há vitória se você não obedecer essa palavra a qual o Senhor, ele está trazendo hoje para a sua vida, porque a palavra do Senhor é o pão diário que nós comemos todos os dias, que nos traz cura à nossa alma. E eu creio que você está recebendo cura no dia de hoje e uma direção para a sua vida, tá bom? Por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo
em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Até amanhã, se o Senhor permitir.